Essa semana foi muito esquisita, de um modo que nem sequer sei como explicar por quê. Talvez, acho que para muita gente essa semana, né, deu uma sensação de total desamparo, de que, sabe, a tendência é piorar. Notícias horríveis, né? Como sempre, na verdade. Eu acho que a gente se habituou a isso. Nos últimos anos a gente se habituou a todo dia ser bombardeado com alguma desgraça. E para começar esse vídeo aqui, eu quero pôr uma cena do Bolsonaro dessa semana. Tente não vomitar assistindo isso. Sério. Vamos ver aqui. Bom dia a todos, menos para a primeira-dama, que eu já dei um bom dia muito especial para ela hoje. Acredite se quiser. Gente. Que repugnante, que repugnante. Esse é o presidente do Brasil hoje. Se pegasse uma privada entupida, pusesse uma faixa presidencial nela e pusesse a privada sentada na cadeira presidencial, essa privada, 4 anos sentada nessa cadeira, faria menos merda do que o Bolsonaro. A privada sentada lá, sem fazer nada, faria menos estrago do que o Bolsonaro. É sério. E aí, esse sujeito aí, totalmente blindado pelo Congresso agora, ainda tem chances de reeleição. A gente não deve subestimar isso. Ainda tem chances de reeleição. Daí eu quero aproveitar e mencionar uma pesquisa que foi publicada ontem. É uma pesquisa realizada pela Genial Quest. Foi divulgada, na verdade, quarta-feira, né? Então, anteontem. E daí mostra as intenções de voto dos brasileiros para a próxima eleição. E sempre vale ressaltar esse ponto, né? Porque tem praticamente um ano ainda para a eleição e essas pesquisas, elas retratam agora. É uma fotografia desse momento. Pode ser que muita coisa mude até a eleição no ano que vem. Mas essa pesquisa indica, né, um primeiro cenário, Lula com 48% das intenções de voto contra o segundo colocado, que é o Bolsonaro, com 21% das intenções de voto. E daí já inclui o Sérgio Moro, né, que o Moro anunciou agora a filiação ao Podemos, fez um discurso de filiação e o Moro aparece em terceira posição nessa pesquisa, com 8%, o Ciro Gomes em seguida com 6%, depois João Dória com 2%, Rodrigo Pacheco com 1% e Felipe Dávila do Novo não pontuou. E daí brancos e nulos, brancos 10% e nulo 4%. O que acontece, gente, é o seguinte, o cenário que se apresenta é esse. A gente tem que ser realista aqui. Pode não ser para muita gente o cenário ideal, pode ser para muita gente ou pesadelo ter Lula versus Bolsonaro, pode ser um cenário para muita gente catastrófico, mas esse é o cenário que desponta e possivelmente é o que a gente vai encarar no próximo ano. Será Lula e Bolsonaro. Você pode desejar uma terceira via, você pode torcer para o Ciro Gomes, você pode apoiar o Sérgio Moro, mas o cenário que está se delineando é esse, e já tem um bom tempo, na verdade, né? O Lula tem crescido nas pesquisas, 48% das intenções de voto, e o Bolsonaro se mantém estável com seus 20 e poucos por cento. Então esse é o cenário. É muito difícil que vá mudar, embora muita coisa possa acontecer no meio do caminho também, né? Sabe? Então a gente está falando aqui da possibilidade, né? Da probabilidade de que seja esse cenário. Lula versus Bolsonaro. Essa base de 20% do Bolsonaro, ela é cristalizada, essa é a base protofascista brasileira, e isso não vai mudar, Inclusive tem de aumentar, eu acho, a intenção de voto para o Bolsonaro com esse Auxílio Brasil, então pode ser que aumente aí 2, 3 pontos, e quando tiver na eleição, será uma disputa possivelmente entre Lula e Bolsonaro. E daí isso bate o desespero, porque, como eu falei, a gente tem 20%, mais ou menos, de protofascistas no Brasil. Pessoas que observam esse cenário, que observam esse genocídio brasileiro que aconteceu durante a pandemia e ainda acham que o Bolsonaro é a melhor solução. Isso é assustador. E eu quero aproveitar e falar um pouquinho também sobre o Sérgio Moro, né? As pessoas estão perguntando para mim o que eu penso sobre o Sérgio Moro, e eu tenho falado aqui que o Sérgio Moro faz parte desse projeto bolsonarista. Por quê? Por que eu falo isso? Porque o Sérgio Moro ele contribuiu para esse cenário de 2 modos. O primeiro tem a ver com a Lava Jato. O Sérgio Moro era um dos juízes da Lava Jato e o que a gente sabe, né, o que foi revelado principalmente depois da Vaza Jato, né, com a Intercept, com Glenn Greenwald, que publicaram uma série de reportagens sobre esse assunto, o que a gente sabe é que tanto o Sérgio Moro quanto o Dallagnol, que era o procurador da Lava Jato, entre outros procuradores, o que eles fizeram foi atuar politicamente para prejudicar certas figuras, certos políticos e certos partidos também. Então o que eles fizeram foi manipular a justiça
distorcer a justiça em prol de um objetivo político. E a gente percebe isso concretamente agora porque você tem Sérgio Moro se apresentando como pré-candidato à presidência e Dallagnol como candidato a deputado. Possivelmente também. Então, você percebe como eles estão agora montando no cavalo que eles selaram. Eles se prepararam para isso. Eles montaram a cama e vão deitar nela agora. Eles fizeram um projeto político. É claro que a Lava Jato, que teve participação também, né, teve como coautoria parte da imprensa brasileira, a Lava Jato ela não pretendia criar o Bolsonaro. Não era a intenção da Lava Jato. A Lava Jato pretendia, em grande parte, punir partidos de esquerda, né? Punir o Lula, punir figuras da esquerda. A intenção deles não era punir o PSDB, por exemplo, ou o PMDB. Eles queriam acabar com o PT. Tanto que, por exemplo, né, nas conversas da Vaza Jato, tem um trecho ali no qual eles falam sobre o Fernando Henrique, se não me engano, e daí, não mexa com ele porque ele é aliado, uma coisa assim. Então, eles tinham um projeto e concretizaram esse projeto. No espírito lavajatista, e antipetista também, decorrente disso, nesse espírito, abre a fissura, abre, sabe, a brecha pela qual atravessou o Bolsonaro. Então, eles criaram um caminho para isso. Eles são um dos elementos que permitem a ascensão do Bolsonaro. Talvez esse pessoal do Lava Jato tivesse em mente ajudar a favorecer partidos tradicionais, figuras tradicionais da política brasileira. Talvez o PSDB mesmo, ou alguns partidos, sabe, tradicionais. Talvez a intenção dele fosse favorecer a velha elite política brasileira. Mas não, eles abriram caminho para essa aberração que é o Bolsonaro. Então, o Sérgio Moro tem sua parcela de culpa nessa história. Primeiro aspecto. O segundo aspecto tem a ver com a eleição do Bolsonaro. O Bolsonaro vence, e daí o Sérgio Moro é convidado a ser ministro do Bolsonaro, ministro da Justiça. Se o Sérgio Moro discordasse daquilo que o Bolsonaro fala, e o Bolsonaro sempre deixou claro qual era a posição dele em relação a vários aspectos, homofóbico, armamentista, alguém que é a favor de tortura, e que sempre propôs a violência como saída, se você discorda disso, você não vai se alinhar ao Bolsonaro. Se você discordava daquilo que o Bolsonaro dizia, você não tinha a menor razão para integrar o governo do Bolsonaro. Então o Sérgio Moro vai porque, de algum modo, ele está alinhado ao Bolsonaro. Ele, Mandetta, Onyx Lorenzoni, Ricardo Salles, o Guedes, ou seja, todos esses que vão integrando, Damares, as pessoas que integram esse governo estão lá porque perceberam que havia algum tipo de afinidade ideológica ou propositiva com o governo Bolsonaro. Porque vamos supor o seguinte, olha só. Eu critico o Bolsonaro desde 2018 com veemência. Desde 2017, na verdade, mas em 2018 se torna, sabe, quase uma obsessão, porque o cara era um perigo, ele é um destruidor. Então, venho aqui todo dia e critico. E daí, de repente, o Bolsonaro, sabe, sei lá por quê, me convida a ser, sei lá, secretário da cultura dele. Eu vou? Não vou. Não vou, não sou doido. Eu vou integrar o governo do genocida? Não vou integrar. Então, se você está alinhado ao Bolsonaro, é porque há algum tipo de afinidade. Isso é óbvio, isso é óbvio. Ninguém é ministro do Bolsonaro se não concorda com aquilo que ele diz. É claro que o Sérgio Moro sai chutando a porta, né? Ele sai lá jogando a bomba no colo do Bolsonaro e sai correndo. Ele sai tentando se descolar do Bolsonaro, mas não tem como se afastar disso. Não tem como, por exemplo, separar o Bebiano, que também foi ministro do Bolsonaro, separar ele do Bolsonaro. Claro, faleceu, coitado, mas não tem como separar. Não tem como separar o Paulo Marinho, empresário que não foi ministro, mas que ajudou a eleger o Bolsonaro. Não tem como separar essas pessoas do bolsonarismo. Eles sabiam quem era o Bolsonaro. Então querer comprar o Moro como se fosse um político tradicional agora é se autoiludir. Ele é extrema-direita limpinha. Ele é alguém que integrou o projeto de genocídio do Bolsonaro e saiu correndo. Assim como outros fizeram, né? Influenciadores, figuras públicas que apoiaram o Bolsonaro, sabe, de maneira fanatizada e de repente viram que era conveniente começar a se afastar porque o negócio ali era complicado. Mas tem muita gente com sangue nas mãos aí que agora quer se limpar. Então compre essa conversa fiada se você quiser. Compre essa conversa de que o Moro não é igual ao Bolsonaro se você quiser. Porque o cara ajudou, como eu falei, em espírito lavajatista e ajudou também integrando o governo Bolsonaro. Quando você ouve o discurso do Sérgio Moro, o que ele tenta fazer é se distanciar tanto do Lula quanto do Bolsonaro. Ele tenta se mostrar como essa terceira via, né? Então, assim, é o esforço dele agora. Mostrar como ele é uma alternativa viável, nem Lula, nem Bolsonaro. Só que daí há muitos problemas ali, né? Um deles é a própria falta de carisma do Sérgio Moro. Porque o Bolsonaro, por mais que seja um tosco, um grotesco, uma abominação, um genocida, ele ainda consegue estabelecer uma ponte de contato com o tiozão do pavê. O Bolsonaro, ele tem uma coisa, né, daquele tio homofóbico, daquele tio racista que faz piadas grotescas, e ainda assim a pessoa gosta dele, né? Pô, é meu tio, né? Pô, é o fanfarrão, é, sabe, o brincalhão, ele só fala piada. Então, há um ponto de identificação entre o povão proto-fascista e o Bolsonaro.
Onde está o ponto de conexão entre as pessoas comuns e Sérgio Moro? Eu não sei dizer. Realmente, ouvindo ele falando ali, parece um robozão falando. Então, se ele tem, sabe, lastro para crescer na campanha eleitoral, é complicado, é difícil ali, né? Porque você tem que pensar ali que o cenário já está muito delimitado. De um lado, na esquerda, você tem praticamente 50% a favor do Lula, ou seja, quase toda a esquerda está agora já no bonde do Lula, porque parece a única saída possível, né? O Ciro Gomes não tem chance, então quase toda a esquerda está no bonde do Lula. Você tem 20 e poucos por cento fechados com o Bolsonaro, que vão pro túmulo com o Bolsonaro, usando cloroquina, 20 e poucos por cento fechados com o Bolsonaro, e daí, qual a margem de manobra? 20 e poucos por cento ali, 27% de manobra. E daí você tem vários candidatos que vão ocupar esse centro, né, essa terceira via, vários candidatos ali que vão ocupar essa disputa. De um lado, Ciro Gomes tentando ainda, sabe, uma sobrevida. Vão surgir outros nomes, possivelmente. A gente pode imaginar que vai ter uma pluralidade de posições, talvez ali 10, 12 candidatos na próxima eleição. Então você vai ter ali 27% para ser dividido entre uma dezena de candidatos. Lula, 50% quase, Bolsonaro 23%, vamos supor, e o resto lutando pelas migalhas. Para o Moro se tornar uma frente viável em oposição a Lula e a Bolsonaro, ele precisaria capturar sem carisma, sem, sabe, articulação, sem um projeto muito definido, porque ele falou um monte de coisas ali que são totalmente genéricas, sem um projeto definido, ele teria que capturar ali 20 e poucos por cento do eleitorado para poder chegar no segundo turno contra o Lula. E aí a guerra seria feia, porque o segundo turno entre Lula versus Moro, a guerra seria feia. Mas o Sérgio Moro está numa posição muito desvantajosa. O Bolsonaro tem a máquina estatal na sua mão, agora ele vai poder usar isso a seu favor para poder promover seu nome. O Lula tem o seu histórico, sua trajetória, o tamanho da carreira dele, o tamanho da trajetória política dele, e o Moro vai entrar no meio dessa disputa aí bem pequeno. Como a gente falou já esses dias, você tem alas arrependidas do bolsonarismo que estão agora encampando o Moro. Então, por exemplo, você tem o Nando Moura, que o Maurício Ricardo batizou de Nando Moro. O Nando Moro, você tem lá de um lado encampando agora. Você tem o MBL, que também entrou nesse barco. Danilo Gentili, algumas figuras arrependidas do bolsonarismo estão tentando agora encampar o Sérgio Moro. E o Sérgio Moro vem com um discurso, como eu falei, que se pretende civilizatório, né? Então ele fala de respeito às minorias, fala de respeito a pessoas com deficiência, fala de respeito à imprensa. Pelo menos é um avanço já, né? Pelo menos é um avanço. Fala de respeito à imprensa, claro, né? A Lava Jato também teve pacto com a Globo, teve pacto com várias emissoras aí para poder vazar informação. Então ele fala de respeito à imprensa, fala de combate à corrupção, que foi a bandeira do Sérgio Moro também. E aí entra outro problema para o Sérgio Moro, né? Porque além de ter esse obstáculo eleitoral, ou seja, ele vai conseguir capturar, sabe, a alma dos brasileiros, eu acho que não tem chance, como eu falei, é um robótico, né? Então, assim, eu acho muito difícil que ele consiga, sabe, encantar as pessoas e mover as pessoas. É o mesmo desafio do Ciro Gomes também. O Ciro Gomes, por mais que seja mais articulado, seja mais, sabe, desenvolto, fale bem pra caramba, o Ciro Gomes não consegue chegar no coração das pessoas. Ele fala muito pro raciocínio, muito pro cérebro das pessoas. Então isso não tem apelo. E o Moro vai agora, robótico, tentar falar com o eleitorado que quer paixão. Esse é um problema, na verdade, do eleitorado político, né? As pessoas se movem por paixão, as pessoas querem um salvador, as pessoas querem alguém para idolatrar, então elas vão correr atrás de Messias. Essa é a questão. Então o Moro vem com um discurso civilizatório, e aí você tem que pegar pessoas que tinham um discurso anticivilizatório, que era o caso do Nando Moura, por exemplo, pegar pessoas que tinham um discurso anticivilizatório e vão ter que agora moderar o tom delas para poder se encaixar no tom do Sérgio Moro. E aí vai ser interessante você ver essa manobra, né? Pessoas que defenderam de maneira entusiasmada o Bolsonaro e a agenda destrutiva dele, ter que modular o tom para poder agora falar manso, roboticamente, e defender agora a imprensa, defender agora minorias, defender agora direitos humanos. Então, o primeiro obstáculo do Sérgio Moro é esse. E o segundo obstáculo do Sérgio Moro é, vamos supor que, sabe, por força do acaso, por algum milagre que aconteceu, né, deu uma reviravolta na eleição e o Sérgio Moro ganha a eleição. O Sérgio Moro, ele é visto como um inimigo pela classe política. Então, mesmo se ele ganhasse, você teria um governo que seria totalmente desidratado e isolado. O Sérgio Moro, quando era ministro, por relatos da imprensa, né, ele era isolado dentro do governo Bolsonaro. Ele não tinha interlocução com outros ministros, ele mal tinha interlocução com o próprio Bolsonaro. Então ele era alguém que era meio que, sabe, o ermitão lá dentro. Então como é que essa pessoa, sem traquejo político, será capaz de liderar e governar um país, sabe, que exige esse traquejo político? O Bolsonaro, por mais nojento que seja, ele tem esse traquejo político porque ele pertence a esse esgoto político brasileiro. Então ele sabe como seduzir e se manter no poder. Ele só não caiu ainda por causa disso. O Bolsonaro sabe como conquistar e como comprar
o apoio político. Isso é uma coisa que o Sérgio Moro certamente não tem. Esse traquejo político, não de comprar ninguém, mas de poder se articular e de poder criar pontes. Coisa que o Lula tem, por exemplo. Sinceramente, quem deposita esperança no Sérgio Moro, tudo bem, vai nessa, boa sorte, mas não consegue ler muito bem o jogo como ele está se dando. O cenário que desponta, e me parece que é o mais provável, de fato, será Lula com seus 50% de intenção de voto e Bolsonaro com 20 e poucos por cento aí, e esse será o jogo, irá para o segundo turno e, até onde me parece, há grandes chances de o Lula levar a próxima eleição. E aí, torcer para que o Lula consiga tirar o país do buraco, porque vai pegar também terra arrasada, né? Vai pegar um Brasil devastado. E vocês podem ter certeza que o tom geral da próxima eleição terá a ver com comida, terá a ver com miséria, terá a ver com a devastação econômica do Brasil, terá a ver com o empobrecimento do brasileiro e como alguém que virá depois tentará retirar o brasileiro da miséria. Me diga o que vocês pensam aí no comentário sobre essa história aí da candidatura do Sérgio Moro, né? Do discurso que ele fez na quarta-feira. Se há alguma chance, alguma possibilidade de que o cenário ano que vem não seja Lula versus Bolsonaro, há alguma possibilidade na sua mente de que Ciro Gomes seja, sabe, o ganhador da eleição, de que Moro seja o ganhador da eleição, não me parece possível. E aqui eu estou sendo realista, eu nem falo aquilo que eu gostaria, eu estou falando aquilo que estou vendo. Então, o que vocês acham aí no comentário? Deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! E aí, meus queridos amigos e amigas do canal do Henri Bugalho, eu tenho um recado para vocês. Dia 18 de novembro, às 8 horas da noite, horário de Brasília, eu vou reunir ninguém mais, ninguém menos que Leonardo Boff, um dos maiores intelectuais do mundo, e João Pedro Stedley, coordenador nacional do movimento social mais importante organizado no mundo. Os dois vão estar juntos para a gente debater as histórias que estão dentro do meu novo livro, Travessia, que vai ser lançado essa noite. Histórias de coisas que eu vi e ouvi nas temporadas que passei em quilombos, assentamentos e acampamentos da reforma agrária, aldeias indígenas no Brasil e que contam muito sobre a realidade escondida desse país. Se você não quer perder esse encontro histórico, se inscreve agora no link aqui em cima ou aqui embaixo. É absolutamente gratuito. E depois fique atento no seu e-mail, porque a confirmação da sua presença vai chegar no seu e-mail. É um encontro que não tem replay, então é muito importante você se inscrever e se programar para no dia 18, às 8 horas da noite, estar presente e assistir esse encontro, esse bate-papo histórico com essas figuras incríveis que são Leonardo Boff e João Pedro Stedley. Um abraço e até lá!